Enfim, foi divulgado ao público o relatório das Forças Armadas sobre as eleições presidenciais. Bom, os bolsonaristas estavam esperando esse relatório assim de forma assídua, fazendo protestos em frente aos quartéis. Isso porque boa parte dos eleitores do Bolsonaro não aceitaram o resultado nas eleições. E assim, o relatório foi divulgado ao público e eu achei isso muito interessante, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, porque eu diria que 99,9% da população brasileira não saberia interpretar esse relatório. Mas e você, Mark? Você sabe interpretar? Bom, o relatório, ele é gigantesco. Ele tem sei lá quantas páginas, é muito grande mesmo. Está disponível no site gov.br, mas nós, cidadãos médios, como diz o nome dessa página, né, não conseguimos interpretar. Então, eu vi a análise de diversos especialistas em computação, pessoas que realmente entendem do assunto, e eu trarei aqui para vocês um resumo de qual foi a conclusão desse relatório. Calma, não façam igual os manifestantes aí que já estão indo pra rua sem ao menos entenderem o que aconteceu. Temos um trecho muito importante aqui do relatório que diz que basicamente os boletins das urnas, que é o BU, bateram exatamente com os dados do TSE no site. Bom, e aí vocês têm que entender que a parte mais suscetível a hackers, a erros nesse processo, seria a transferência do boletim da urna, ou seja, quando uma urna eletrônica é finalizada, é emitido ali um boletim, tantos votos pro Lula, tantos votos pro Bolsonaro, também votos nulos e brancos, e aí posteriormente esse boletim é repassado para uma equipe que digita aqueles dados no site do TSE, e aí fica aquela contagem que nós já vimos, né, que no final das contas deu 50,9% para o Lula e 49,1% para o Bolsonaro. Houve algum erro no repasse desses boletins? E também vocês têm que entender que se fosse para um hacker acessar o sistema eleitoral, seria muito mais fácil para ele invadir o site do TSE e modificar o resultado do que invadir a urna eletrônica. E também, se fosse para alguém agir de má fé, seria muito mais fácil uma pessoa modificar o boletim da urna, ou então uma pessoa digitar errado. Portanto, essa é a parte mais suscetível a erros. E aí, as Forças Armadas chegaram à conclusão que não houve erro nem no primeiro e nem no segundo turno, que de todos os boletins da urna que eles analisaram, nenhum teve resultado diferente com o TSE. Ou seja, vamos supor, tá? Uma suposição. Aí na sua cidade, vamos dizer, Penápolis, São Paulo, tem lá uma urna eletrônica que teve 500 votos para o Lula, 500 para o Bolsonaro. E aí, o que as Forças Armadas concluíram? Que basicamente, esses 500 votos para o Lula e 500 votos para o Bolsonaro se coincidiram com o que foi mostrado no site do TSE, 50% para cada. No primeiro turno, as Forças Armadas analisaram 442 boletins da urna e no segundo turno foram analisados 501 boletins. Todos esses bateram. Em ambos os turnos não se verificou divergências entre os quantitativos registrados no BU afixado na sessão eleitoral e os quantitativos de votos constantes no respectivo BU disponibilizado no site do TSE. Então entendemos essa parte? Basicamente entendemos que não houve fraude, não houve interferência nos boletins para o site do TSE. Mas aí que tá, o que estão fazendo os manifestantes nas ruas, já que o relatório das Forças Armadas mostrou que não teve fraude nesse sentido? Em um trecho do relatório, as Forças Armadas alegam que não tiveram acesso a todos os dados. E quais dados que foram esses? Vejam só essa notícia do R7. Militares afirmam que TSE dificultou acesso a informações e dizem que o sistema não é isento a fraude. E vocês têm que entender essa notícia. Olha, não achem que essa notícia já diz que tem fraude ou já diz que tem algo errado. Os militares dizem que basicamente o TSE só liberou ali análises estáticas do código-fonte. E o que é
o código-fonte? É aquele conjunto de palavras, letras, que são escritas por um programador. E a abertura de um programa é o código binário. Pelas análises estáticas, as Forças Armadas chegaram a algumas conclusões. Vamos ler esse trecho, mas não interpretem do jeito que vocês quiserem. Eu vou interpretar da melhor forma possível. Do trabalho realizado, destaco 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte consequente da geração dos programas, códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Ou seja, das análises estáticas, sem executar o código-fonte, as Forças Armadas chegaram à conclusão de que o sistema não está totalmente isento a um código malicioso. Significa que teve um código malicioso nessa eleição? Não. Significa que o sistema não estaria totalmente isento, ou seja, estaria suscetível a alguns problemas ali, de um código malicioso, que vocês entendem muito bem que seria uma interferência, mas em nenhum momento o relatório das Forças Armadas afirma que teve um código malicioso nessas eleições. Prestem atenção nisso. O que as Forças Armadas dizem aqui é que o processo não é 100% seguro e que tem que ser feita alguma alteração. Agora, o ponto que está gerando muita crítica é porque o TSE não deu acesso às Forças Armadas para executar o código-fonte. Tanto é que aqui o relatório cria uma dúvida. Não há certeza de que o código presente nas urnas é exatamente o que foi verificado. E então as Forças Armadas verificaram um código ali e não sabem se aquele código é o mesmo das urnas eletrônicas, porque eles não tiveram acesso para executar o código da urna eletrônica. Por que não houve essa autorização? Nós não sabemos. E aí não sabemos se tem alguma explicação técnica, e aí eu não vou entrar mais a fundo nesse tema porque eu realmente não tenho total conhecimento. Mas fato é que isso, como as pessoas estão falando aí em protestos, as Forças Armadas não analisaram o código-fonte, mas isso não quer dizer, como estão falando aí nos protestos, que as Forças Armadas não analisaram os códigos-fontes. Não, analisaram sim, porém em análises estáticas e não executando o código-fonte, porque aí executando o código-fonte você pode executar o código binário, que é uma abertura de programa, mas eles puderam ali ter acesso ao código-fonte, no entanto, sem a execução dele. Deu pra entender? Eu não quero ficar aqui meio chato, né, com termos técnicos, mas eu acho que deu, né? Resumidamente, o código-fonte são aquelas letras todas aí que vocês estão vendo, e assim, você executando tudo isso, abre um programa, o que as Forças Armadas não conseguiram fazer. Eles apenas viram todos esses códigos, especialistas analisaram esses códigos e chegaram a essas conclusões de que o sistema não está isento a um código malicioso. Mas em nenhum momento foi identificado um código malicioso nessa eleição. Então, ponto final. Uma nota oficial do TSE diz o seguinte: relatório final do Ministério da Defesa divulgado nesta quarta-feira, 9 de novembro, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras das eleições brasileiras. E aqui fica bem claro que o TSE recebeu o relatório e que identificou ali que não houve nenhuma fraude no processo eleitoral. E que sim, tiveram ali alguns pontos que são sugestões para melhorias. Vejam só o que diz a legenda. O TSE Jus recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa e as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos. Ou seja, aqui, ponto final agora para esclarecer para vocês. O que aconteceu foi o seguinte: as Forças Armadas não identificaram fraude no processo eleitoral, identificaram somente falhas ali que podem dar espaço para um código malicioso. Não que teve um código malicioso nessa eleição, mas sim que pode acontecer em próximas eleições e, portanto, tem que haver melhorias. E aí as Forças Armadas analisaram isso. Por que as Forças Armadas analisaram? Porque as Forças Armadas é uma entidade fiscalizadora, tá? Assim como a OAB também é. Então tem várias entidades fiscalizadoras. Portanto, no mais é isso. Não houve fraude nas urnas eletrônicas e foi atestado pelas Forças Armadas. Há uma crítica ao código-fonte, que é o que faz a
programação da urna. Há também ali um questionamento, né? Será que o código que nós analisamos é o mesmo da urna eletrônica? Mas pelo código que foi analisado pelas Forças Armadas, não se chegou a conclusão nenhuma de que houve algo irregular. Portanto, no mais é isso. Eu voltarei com mais informações. Continuem ligados. Até a próxima e tchau.